mexer, então faz assim, ó. Vamos sentar com o tio? Senta aqui com o tio, que aí você vê. Vamos abaixar pra você poder mexer. Peraí que o tio abaixa. O tio vai abaixar pro outro. Carol, agora não é hora de conversar. Ó, abaixa o Enzo. O Enzo vai mexer na câmera hoje. Você quer mexer na câmera do tio? Quer? Fala que sim. Quem precisa de ajuda para achar o que faz assim, ó. Põe o pezinho pra cá, põe o pezinho pra cá. Agora põe a mão aqui. Você consegue? Júlia, achou? Agora mexe assim, ó. Achou? 2. Mexe. Dois. Mexe. Pro outro lado, pro outro lado. Aí, agora volta pro outro lado. Agora para. Viu? Nossa! Toca aí, toca aí. Você achou? Toca aí, você fez muito bem. Tá bom. Vamos fazer de novo? Pera aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos levantar um pouquinho? Vamos levantar um pouquinho? Pera aí. Ó. Agora mexe. Todos acharam? Filipenses 2, versículo 15. Esse versículo foi o tema do nosso congresso do ano passado. E esse é um texto muito bonito e a gente vai ler e nós vamos pensar um pouquinho nele, tá bom? Olha lá, todos acharam Filipenses 2,15? Diz assim, ó, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como estrelas no universo. Toda vez que eu leio esse versículo aqui na Bíblia, eu imagino a carinha de cada criança aqui. Porque eu fico muito feliz com todos que estão aqui. Porque vocês fazem a diferença aonde vocês vão. Porque vocês são estrelas no universo. Essa geração que nós estamos vivendo, ela está uma geração muito afastada de Deus. Não quer saber de ouvir de Deus. Mas vocês fazem a diferença aonde vocês vão. Amém? Eu vou começar contando uma história de uma menininha que ela se chamava Sandra. A Sandra... A Sandra, olha só. A Sandra, essa menininha aqui, ela vivia numa casa com a mamãe, o papai e o irmãozinho dela. Ninguém que morava com ela acreditava em Deus. Todos achavam que Deus não existia, que Deus não era bom. Até que um dia, uma criança da escola, uma amiguinha da Sandra, convidou a Sandra para vir à igreja. A Sandrinha, ela foi à igreja e o Espírito Santo falou muito forte no coração dela. E ela saiu de lá, e quando ela saiu de lá, ela saiu com Jesus dentro do coração. O professor fez o apelo e ela aceitou Jesus no coração dela. E ela chorava assim, olha só a Sandrinha chorando, porque ela estava muito feliz, porque ela tinha recebido Jesus no coração dela. Mas ela ficou com muito medo, ela falou assim para o professor, e agora como é que eu vou chegar em casa e vou falar para minha mãe, para o meu pai, que eu tenho Jesus no coração?
No outro dia, no café da manhã, a hora que a mamãe da Sandra falou para o papai que ela tinha aceitado Jesus, ele ficou muito bravo. Ele falou assim: não é para você crer em Jesus, ele não existe. E aí ele falou assim: eu desafio você a fazer uma oração aqui, na cozinha. E ela começou a orar, e ele arrancou a cinta e ele ia bater nela. E na hora ela falava uma oração tão bonita, pedindo para Deus entrar na vida da mãe, do pai, do irmão. E vocês não sabem, crianças, o pai não teve coragem de bater nela. Ele sentiu um negócio muito estranho dentro dele que ele não sabia explicar. E ele não conseguiu bater nela. A mãe dela e o irmão começaram a ir à igreja junto com a Sandrinha. Deus falou profundamente no coração deles. E teve um dia que, quando eles estavam saindo para ir à igreja, o pai parou e falou: onde vocês vão? Aí todos ficaram com medo, achando que ele não ia deixar. Mas sabe o que ele disse? Eu vou com vocês. Essa história, crianças, me chamou muita atenção, porque aqui na Bíblia diz que nós temos que ser estrelas no universo. Se a Sandrinha não tivesse chegado na casa dela e contado para a mãe que ela tinha recebido Jesus no coração, ela não tinha ganhado a salvação do irmão, da mãe e do pai. Então, crianças, às vezes tem... Gabi, pode acender as luzes, por favor? Tem muita gente que nos olha torto porque nós estamos na igreja. Às vezes, algumas crianças da nossa escola falam assim: nossa, você prefere ir na igreja do que ir num aniversário? Você prefere ir na igreja do que ir numa festa? Só, crianças, que Deus está honrando cada um de vocês por essa escolha que vocês fazem. Amém? E aonde vocês forem, não tenham vergonha de falar de Jesus, e que vocês são crianças salvas que têm Ele no coração, que são estrelas no universo. Amém? Agora, eu vou pedir para todo mundo ficar de joelhos. Vou pedir para as professoras virem orando por eles. Nós vamos fazer um momento de oração, agradecendo a Deus pela oportunidade da salvação e orando por muitas crianças que, assim como a Sandrinha, enfrentam problemas na sua casa, por seus pais não servirem a Deus. Amém? Vamos orar.
Senhor. Eu vou falar, todo mundo repete. Para que vos torneis irrepreensíveis. Para que vos torneis irrepreensíveis. Vamos lá bem forte. E sinceros filhos de Deus. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Na qual brilhamos como estrela no universo. Amém. Agora eu vou chamar uma amiga minha, ou um amiguinho, não sei, deixa eu ver se é menina ou menino hoje. Ai, meu Deus. Olha o que a gente falou. Ela trouxe uma amiguinha hoje. Vamos chamar ela? Deixa eu ver o nome dela. Nossa, essa que veio hoje é minha super amiga. É a Grazi. Vamos chamar ela? Grazi. Grazi. Hebreus. ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, pago o dízimo de todo que ganho, sempre dou esmolas boas para os pobres. Mas crianças, olha só, o publicano também em pé, não conseguia nem levantar os olhos ao céu. Sentia tanta vergonha em respeito pelo Senhor, que não tinha coragem de olhar para cima. Olha, crianças, o
Assim tá ótimo. Fica de olho, porque se ela se mexer aqui, o tio Eu acho que não, hein? Sabe por quê? Lembra lá o que o fariseu falou? Olha só o que ele falou na oração, prestem atenção. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse aí, ó. Como esse menino aí, ó, o publicano. Jejum 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo, que ganha, e sempre esmola para os pobres. Essa oração é válida? Olha só o publicano. Senhor Deus, sei que sou um pecador e que não mereço teu perdão. Ai de mim, mas tenha compaixão, perdoa os meus pecados. Amém. Qual é a oração válida aqui? Agora, vocês prestaram atenção, né, Não gente? pode, deixa assim. Depois a gente vai lá na frente, tá? Se ajuda o tio a passar o lixo. Ah, então tá bom. Achei que o gato tivesse comido a língua de vocês. Vai. Ó, certamente a oração válida foi um publicano que foi embora perdoado e consolado, mas não o fariseu. Crianças, porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso mesmo, tia, obrigada. Então, crianças, a nossa oração, nós não podemos nos exaltar, não é verdade? Porque todos nós somos iguais, não somos? E é isso que eu queria passar para vocês, tá? Vocês entenderam? Só um pouquinho, deixa ela ver. Então tá bom. Fiquem com Deus. Tchau, crianças!
E eu trouxe aqui para vocês, ó, esse versículo tão bonito. Vamos ler todo mundo? Já que não trouxe Bíblia, aproveita e lê. No 3. 3. Tá muito bem. Bem bonito, tá? Direitinho, assim, embaixo. A fé, certo? No 3. 3. É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. Agora só os meninos. No 3. Tá bom? Tá. Estão prontos? Sim. 3. A fé, A certeza de Vamos receber as coisas que esperamos, a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. E as meninas? Olha, vamos juntar os meninos, porque os meninos não ficaram todos. Os meninos aqui falaram e aqueles meninos ali morreram. E esses aqui nem leram. Tá bom? Meninos, todo mundo junto, as meninas, tá? No 3. 3. A Pronto. Gente, esse versículo fala do significado, Esther, da palavra fé. Tá, Camila? Então, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu vou contar duas histórias que vão explicar esse versículo. A primeira história vai falar da primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo é essa daqui, ó. Até esperamos. Vamos ler todo mundo junto? Só até esperamos, certo? 1, 2, 3. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Teve um menino que queria muito uma bicicleta. Eu vou vir no próximo. Porque ele precisava para ir à escola. Quem vai de bicicleta para a escola? Pronto, eu tô vendo. Minha infância toda foi de bicicleta. Então, tinha um menino que ele não tinha carro. E aí ele não tinha como ir para a escola. Ele precisava ir para a escola de bicicleta, porque a escola era muito longe. E ele ia para a escola de bicicleta. E ele orou ao Senhor: Senhor, eu quero uma bicicleta para ir para a escola. E aí ele fez o seguinte: um amigo dele disse que perguntou se ele tinha a bicicleta. E ele disse: sim, eu ainda não consigo ver, mas eu já tenho. Mas como assim? É porque eu sei que a minha bicicleta vai estar ali, eu só não consigo ver, mas eu tenho tanta fé que Deus vai me dar, que eu já sei que ela vai estar ali. E aí um dia, o pai e a mãe deles ganhou uma bênção de Deus e conseguiram comprar a bicicleta. Então ele tinha muita fé. Fé de quê? De que a bicicleta ele ia receber. Então o primeiro significado do versículo é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Ele tem muita certeza de que ele ia receber aquela bicicleta. Isso se chama fé. Pronto. E a segunda história é da segunda parte do versículo. Vamos ler? E, tá bom? Tá tudo isso. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Vou dar um exemplo. Vamos diminuir um pouco? Liga aquele ventilador ali para mim, por favor. A segunda coisa que nós vamos sentir é o seguinte: todo mundo vai parar agora, como se fossem estátuas, e vão tentar sentir, principalmente as crianças daqui, ó, certo? Daqui, tenta sentir alguma coisa aí. Tá sentindo o quê? Manu. O vento? Mas vocês conseguem ver o vento? Mas como é que vocês sabem que tem
consegue ver Deus? Mas a gente consegue sentir Deus na nossa vida. Então vamos repetir o versículo. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Tem medo do seu pai? Sim. Ó, vamos fazer o seguinte. As meninas que estão nessa primeira fila, vai para a segunda. E o Marcos e os 3 meninos vêm para cá. Fechado? Ó. Nicole vai para trás. Sem querer passar, que você acabou de perguntar. As meninas vão para a segunda fila. E os meninos vão para a primeira. Vem para a primeira. Vocês ficam aí, ó. Vocês ficam aí. É uma fileira dos meninos, uma das meninas, dos meninos e das meninas. A tia Andressa, né? A tia Andressa vai ver qual a fila melhor que vai ser o versículo. Tá bom? E no final a gente pediu para me fazer uma pergunta. Então eu vou perguntar o que significa esse versículo, tá bom? Tia Andressa e tia Marisa vão me dizer. Vamos voltar, tá bom? A primeira fila, a segunda fila, a terceira fila, a quarta fila. Adianta. A primeira fila, no já. O versículo todo, tá? No já. Presta atenção, vocês. 1, 2, 3 e já. Fechado. A segunda fila. Todo mundo junto. No já. 1, 2, 3 e já. E a fila 3. No já. Se prepara. 1, 2, 3 e já. Não dá pra aparecer todo mundo. Tem mais crianças. Não pode, só uma vez depois. Parece. Pronto. E a fila 4. As meninas aí, ó. Cadê a caminha? Ah, tá aí. No já, tá bom? 1, 2, força. Olha, as vergonhosas aí, não é força. Viu? 1, 2, 3 e já. Manu. Pronto. Agora vamos ver quem ganhou. O seu copo. Que a segunda fila foi ótima. Só que eu fiquei com dó, porque na primeira fila só o Marcos falou. Então acho que o Marcos ganhou. Pronto. E essa, Marisa? Você falou baixinho, ele falou assim. Super mega. Pronto. Então, quem falou melhor foi a Marcos. E quem de grupo falou foi a vereadora. Aê, as meninas aí. Só e a última menina morreram. No meio do versículo bravo. Morreu. Eu vou contar a história. Se você não tem daquela de novo, você não dá. Assistente não fica com a panela. Ó, eu vou contar a história do João. Esse rapaz aqui, ó, de boné. O João era um menino que tinha muita fé. Ele teve muita, mas muita fé. Porque ele acreditou que ia acontecer algo que ele estava pedindo a Deus. Então vamos ver a história do João? João, um dia, na casa dele, no quarto dele, Mas é sério, João. O que orar? Fala com Deus.
Peraí. Então, é porque sabe aquelas crianças que são muito grandes, tipo, ele só cresce muito rápido, fica maior do que a mãe. Não dá pra ver. Então, que é a nuvem, né? Quando vocês usam a criatividade de vocês aí na mente, vocês têm um monte, e pensa que a nuvem é mais longe. Aqui é mais perto. Pronto. E aí a mãe dele pediu um favor. Ô, João, faz favor pra mim. Eu ouvi de uma multidão que está lá ouvindo a mensagem de Jesus, o Filho de Deus. E vai lá, leva um pão e uns peixes para ele, que vai que alguém de lá esteja com fome e precisa. E aí o João pegou e foi. Enquanto isso,
tinha um pastor que ele recebeu a unção da cura. E ele chamou a minha professora, porque ela era surda de um ouvido. Quando a gente ia falar com ela, vem cá, Marisa, a gente falava assim, ó, ela que era a minha professora quando eu era criança. Aí a gente falava assim, ela é surda nesse ouvido, ela só escuta nesse ouvido. Aí a gente falava, Marisa, 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 Marisa. Aí ela só ouvia de um ouvido só, era uma graça, porque a gente não sabia qual era o ouvido que ela escutava, a gente ficava chamando por ela e ela nem tinha o que ela não ouvia. Mas na época acho que eu não tinha dado para isso não. Obrigada, Marisa. E aí a gente pegou e ela tinha esse problema no ouvido. E aí veio o pastor e orou por ela, e ela caiu no chão, eu me assustei. Que ela minha professora caiu no chão, imagina. Sabe quando ela se levantou? Ela contou para todo mundo que Deus tinha curado ela. Naquele momento que o pastor estava orando por ela, Deus tinha feito um milagre na vida dela e agora ela escutava nos dois ouvidos. E o bom é que a gente não teve mais que falar só de um ouvido só, né? Qualquer ouvido ela escutava. Então, esse foi um momento muito legal comigo na minha vida. Hoje, Deus ainda pode fazer um milagre. Então, eu vou fazer o seguinte. Você vai pensar agora se alguma criança aqui tem algum pedido de um milagre. Alguma cura de um tio, de uma tia. Por exemplo, eu quero oração pelo meu tio que está doente, muito doente. Então, quem tem um pedido de um milagre de Deus aqui, levanta a mão. Pronto, pois fique em pé. Quem tem um pedido de um milagre de Deus? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se ficarem em pé, vocês vão ter fé de que Deus vai fazer um milagre? Vocês têm que ter fé, porque sem fé não vai conseguir. Então eu vou fazer o seguinte: quem está sentado, abaixa a cabeça. Quem está sentado, quem está na sua, abaixa a cabeça. Quem está em pé, faz aquela coisa que a gente sempre faz. Como é aquela musiquinha que eu canto? Meus pezinhos juntos estão. Dobra os dedos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção. Vocês vão falar o que eu repeti e depois eu vou orar com vocês. Jesus, eu acredito que tu tem todo o poder para fazer milagres. Então eu te peço que tu faça um milagre na minha vida e naquilo que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Vou orar com vocês. Jesus, nós estamos aqui na tua presença, nós acreditamos, nós temos fé, que tu tens o poder para fazer tudo o que tu queres, todo milagre, toda situação, porque tu és todo poderoso. Nós te apresentamos os pedidos de milagres dessas crianças que estão em pé aqui, Senhor. E tu possa operar um milagre na vida delas, na família delas, no pedido que elas estão fazendo. Eu te peço, Senhor, que tu possa demonstrar o teu poder, assim como demonstrou em João. Tu possa demonstrar o teu poder a essas crianças. Te peço e já te agradeço. Amém. Pode sentar. Vai lá. Paz do Senhor, criança. Arca. O que? Cia da Arca FM. A rádio da criança. Oh, legal, né? É assim, ó. Cia da Arca FM. A rádio da criança. 77,7. Cia da Arca FM, a rádio da criança. 77,7. Rádio que vai impactar o teu coração, que vai tocar a sua vida e vai comover você de tal forma que vai ser algo extraordinário.
extraordinário. A rádio que vai transmitir alegria ao teu coração, a tua vida, e vai mudar a tua história. Gostou? É a rádio da Cia. Amém. Agora a Cia da Arca vai cantar um hino bem legal. É legal. É um que fala assim, que vai para a direita, que vai para a esquerda, aí que vai para todo lado. Aí, depois, a rádio Cia da Arca vai cantar um hino que fala assim, sobre a geração de Samuel. Quem sabe cantar esse hino? A geração de Samuel que está se levantando. Quem é a geração de Samuel aqui? Vamos ficar todo mundo em pé então, vamos lá? Todo mundo em pé. Rádio Cia da Arca é Deus. Pra onde eu vou? Onde eu for é tua proteção. E seguirá onde eu colocar as minhas mãos. A minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Qual é a promessa? Nós vamos cantar agora. De novo tempo está nascendo hoje. Vocês sabem esse hino? Vocês sabem? Mais ou menos, sabe? O coro fala assim, ó. A geração de Samuel
assim, ó. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado por esse período de louvor. Obrigado pela tua presença na minha vida. Continua abençoando o nosso culto. Em nome de Jesus. Todos digam. Calma aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Oh, Maiara, tenha oferta. E aí? Fala tudo isso. Tá muito osso, não? Ó, Acho que tá muito osso. vamos cantar mais um hino? Nós vamos recolher a oferta agora. Quem trouxe a oferta aqui? É? A tia Andressa vai passar recolhendo os dízimos e as ofertas. Nós vamos cantar Aí você abaixa. pela última vez. Que eu não vou cantar mais esse hino. Eu já cantei mais de 50 vezes. A Rádio Cia da Arca já não aguenta mais tocar esse hino. É o Ferro Ferrou. Vamos cantar uma vez? Vamos lá? Todo mundo em pé agora, por favor. A tia Andressa vai recolher os dias das ofertas.
Vocês perceberam que faltou uma parte no hino? Aquela. O nosso tio Túlio, vem cá, Túlio. Vem cá. Vem cá, Renan. Ó, agora vocês vão cantar o Ferro Ferro e nós vamos fazer a coreografia. Isso é pra cantar, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Manu! Só que tá faltando um. Vem, gato. Vem. Às vezes a gente toca, mas ninguém vê, né? Agora todo mundo vai ver. Vem cá. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Quem gosta da glória a Deus bem forte? Aleluia, bem forte. Um beijo no coração de vocês. Rádio Cia da Arca FM 77.7,7. A rádio do teu coração. Isso aí, bora. Tchau. Todo mundo em silêncio agora. Todo mundo quietinho, já dançou, já pulou. Agora todo mundo sentado direitinho no banco, sem pé no banco. Tá? Ninguém vai pedir agora para tomar água, nem para ir no banheiro, porque já está quase terminando. Todo mundo em silêncio, ó, porque a tia, né, Bruna? Sabe o que a tia percebeu hoje, que é uma coisa que não é legal? Tem muita criança aqui com chiclete. Eu tô vendo um monte de gente mastigando chiclete. Não pode vir para um curso mastigando chiclete. Que hoje seja a última vez. Porque não pode. Tá? Agora, a tia tá vendo também que tem um monte de grupinho que tá conversando. Porque não pode. Não pode na igreja, não pode estar mascando chiclete, nem bala, nada assim. Na casa de Deus não faz isso. Oi. Antes de vir pode, mas aqui enquanto está cantando, está orando, não pode. E a tia está vendo também um monte de grupinho de meninas e meninos que estão conversando. Tá? Então assim, ó, todo mundo em silêncio agora. Que a tia Marisa vai falar com vocês um pouquinho. Paz do Senhor, crianças. Crianças, hoje o momento que eu vou estar passando com vocês é o momento dos heróis da fé. Coincidentemente, esse mesmo versículo de abertura ele já foi apresentado aqui hoje pela tia Sara. Ele está em Hebreus 11:1. Vocês estão lembrados que vocês já leram hoje? E o que a tia Sara disse? Que a fé, ali no meu, é diferente da versão da tia Sara. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. A fé é uma coisa que a gente espera muito e a gente espera em uma coisa que a gente não vê, que é Deus. Nós acreditamos em Deus pela fé, porque nós não vemos Ele. Não é isso, criança? Não pode. Criança. O tio faz. Então, hoje, Mas não pode.
assistente do tio 15 minutinhos, senão no próximo curso ela vai chamar você. A gente estará falando Você quer mexer em qual? sobre uma heroína da fé, porque ela é uma mulher. O nome dela, crianças, é Susana Spurgeon. Vocês já ouviram falar dela, né? Amém, então, crianças. Aí tá, Susana Spurgeon, 1832 a 1892. Isso significa que ela nasceu em 1832
na sua jornada. Mas como era muito corrida a vida dele, ela sempre estava intercedendo pela vida dele. Quem sabe o que é interceder? Você sabe, Renan? Fala pra ti, o que é interceder? Eu acho que o Pedro vai ficar aqui em cima de novo. Parece que ele conversou com o pastor. Ficou? Então acho que é só hoje que ele morreu. Você chamou o quiser descer lá? Eu achei que ele estava. Não, qualquer coisa eu chamo. Amém, Carol. É isso mesmo, crianças. Interceder é não orar somente por você, é orar um pelo outro. Então, o que a Suzana fazia como esposa? Ela pedia pela vida do seu marido, da sua comunidade, de todo mundo que estava ao redor. Ela era uma grande intercessora. Crianças, e uma coisa muito legal que aconteceu um pouquinho depois, em setembro, eles se casaram em janeiro. Em setembro, Suzana já deu à luz a 2 filhos, que eram Charles e Thomas. E aí, crianças, eles se tornaram ainda mais uma família feliz, uma família completa, com os filhos. Crianças, só que após o nascimento dos seus 2 filhos, que eram o estado maior da vida dela, de graça, de felicidade, a saúde de Suzana ficou muito debilitada, muito fraca. E aí depois ela conseguiu melhorar um pouco, mas nunca mais a saúde dela foi a mesma. Suzana nunca mais ficou forte o suficiente. E aí, crianças, ela passou muito tempo da vida dela, quando adulta, após ter os filhos dela, na cama. Então ela já não saía mais com frequência com seu marido, ela já não ajudava mais ele tanto na vida pastoral. Ela tinha que ficar em casa, porque ela tinha algumas deficiências, ela não conseguia estar se locomovendo o tempo todo. Crianças, mas mesmo com muitos problemas de saúde que ela teve, ela foi uma fiel instrutora para os seus filhos. O que ela sempre conseguiu fazer? Ela conseguiu educá-los muito bem e ela conseguiu com que eles andassem na doutrina cristã. Conseguiu mantê-los no caminho de Jesus, no caminho de Deus. Ela conseguiu fazer eles entenderem que Deus é o único salvador das nossas vidas. E a maior alegria dessa mãe, Suzana, foi ver que os seus filhos muito jovens, com uns 10 anos de idade, eles já se tornaram cristãos. Crianças, sabia que a mãe de vocês fica muito feliz, o coração dela até transborda de tanta felicidade de saber que vocês estão aqui nessa noite, ou em todas as noites que vocês vêm até aqui, porque vocês se tornaram cristãos e aceitaram Jesus como o único salvador da vida de vocês? Vocês sabem que vocês tornam a mãe de vocês muito felizes por terem feito isso? Talvez vocês não saibam, mas vocês tornam a mãe de vocês felizes demais, viu, criança? Vocês estão marcando essa bolsa? E aí, crianças, quando os filhos de Suzana e Charles, que eram Charles e Thomas, ficaram adultos e conhecidos para o público, porque eles também se tornaram pastores depois, viu, crianças? Além do marido ser um pastor, o cunhado era pastor, os filhos também foram para o mesmo caminho. E aí, crianças, ficou muito claro o quanto aquela mãe tinha sido importante nas suas intercessões, da maneira que ela criou a eles, os exemplos que ela deu, os ensinamentos que ela deu. Ficou muito claro o quanto foi especial e importante
porquinho para guardar as economias. Muito bem, um porquinho. E aí ela teve que juntar todo o dinheiro que ela conseguia economizar para ela conseguir realizar o desejo dela, que era fabricar os livros e entregar para os ministros. Crianças, sabe por que ela tinha aquele desejo no coração dela? Porque ela sabia que os ministros eram muito pobres. E às vezes, eles não recebiam nada para ser ministros. Eles faziam pela fé. E aí, crianças, como é que eles iam ter dinheiro para comprar livro, Bíblias novas e crescer espiritualmente? Ela sabia que isso não ia acontecer com eles. E eles crescerem, eles precisavam ter livros novos, aprender coisas novas, e está cheio de coisas novas para passar. E por isso que ficou esse desejo no coração dela. Então, crianças, ó, Suzana, ela ajudou o marido dela no ministério dele. Quando ele estava sendo pastor, ela ajudou a ele. Aí, crianças, o que mais que ela fez? Ela cuidou e criou os filhos dela para que eles fossem cristãos também. Aí, crianças, ela criou o fundo de reserva. Quando ela fez esse tipo de economia, ela criou um fundo. Ela falou, pera lá, eu preciso ter um fundo, uma conta, um lugar especial, onde as pessoas que tenham dinheiro para doar, ofertas para doar, consigam fazer esse tipo de doações. Às vezes, crianças, aqui na igreja, a tia, você, Nayara, que passou a ofertinha? A Andressa não passou a ofertinha, criança? Então, essa oferta é muito importante para fazer coisas extras. Esse fundo que a Suzana criou, esse fundo, isso, coisas boas, amiga. A Suzana criou esse fundo para que as pessoas que tivessem condição de ajudar, de contribuir, contribuíssem com uma oferta para que mais livros fossem feitos e mais pessoas conseguissem receber esses livros. Não foi boa a ideia dela, crianças? Então, crianças, ela também dedicou muito tempo dela no trabalho literário. O que ela começou a fazer? Escrever livros também. Crianças, Essa última. sobre a Suzana, o que eu queria que vocês deixassem gravado no coração é que ela foi uma heroína da fé. Mas, o que vocês acharam de mais importante no decorrer da vida dela, crianças? Crianças, alguém tem alguma opinião sobre isso? O que ela fez de tão especial para ela se tornar uma heroína? Como, amigo? O que você acha que ela fez de tão especial para ela se tornar uma heroína? Crianças, ela nada mais fez do que se dedicar a outras pessoas. Crianças, ela dedicou o tempo dela a favor de outra pessoa. Ela dedicou o tempo dela para o marido, ela dedicou o tempo dela para os filhos, ela dedicou o tempo dela fazendo fundo para ajudar os ministros. Não foi isso que ela fez, crianças? Então, eu só vou ler a conclusão para vocês. Se a grandeza é determinada pela quantidade de bem que uma pessoa faz no mundo a serviço de outros, então Suzana entrou para a história como uma das maiores mulheres do seu tempo. Crianças, o mais importante é que nós não pensemos só em nós
Mas só um pouquinho. E agora é um vídeo muito legal que vai passar para vocês. E se sobrar tempo, a gente vai fazer perguntas do que a tia Marisa falou, porque vocês estavam conversando, pô. João, senta, João, por favor. Senta. Vamos ver, é bem rapidinho. Mas eu vou falar então, mãe. Algumas crianças eu acho que já viram, mas nem todas. Então vamos lá. Ah, eu já vi, isso é bem legal. Então, pausa, né? Tá com áudio? Não. Agora vai ter. Temos escolhas erradas e Vamos ouvir, ó. ações erradas. Nós vivemos no mundo de Deus. De onde eu vim, Deus criou o mundo. Isso inclui você. No começo, tudo foi bom, exatamente como Deus o fez. Mas agora, todos nós fazemos escolhas erradas e cometemos ações erradas. Nós vivemos no mundo de Deus, mas no nosso próprio caminho. Deixamos de viver de acordo com os padrões de Deus, então somos culpados. A Bíblia chama isso de pecado. Nosso pecado nos separa de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. João 3,19. Todos nós queremos sentir bem sobre nós mesmos, mas apenas experimentamos um significado verdadeiro quando nos conectamos com o nosso Criador. As pessoas tentam encontrar o caminho até Deus por vários caminhos, mas todos esses esforços falham. Nossos pecados são uma barreira entre nós e Deus. Por que estou aqui? Deus o ama muito e em retorno quer que você o ame. Você está aqui por causa do amor e desejo dele de ter um relacionamento pessoal com você. O que você não pode fazer através de seus próprios esforços, o Filho de Deus, Jesus, fez ao vir à terra para morrer na cruz por você. Ele levou o castigo por seu pecado e por isso Jesus tornou-se o caminho entre Deus Pai e você. O caminho errado até Deus. Todos os nossos esforços próprios para nos restaurar diante de Deus são vazios e inúteis. Coisas como a religião, moralidade, autoaperfeiçoamento, filosofia e boas ações, todas essas coisas são como degraus podres em uma escada. Todos falam porque Deus é santo e perfeito e nós não somos. Não importa o que tentemos fazer. O único caminho até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O sangue derramado de Jesus é o único caminho que Deus proveu para nos restaurar a Ele, para preencher a lacuna. E é o único caminho que Deus vai aceitar. Deus provou que Ele aceitou a morte de Jesus como o caminho para a vida, ressuscitando Jesus da morte. Portanto, Jesus Cristo é o único caminho para chegarmos ao Pai. Para onde vou? Jesus nos convida, mas Ele nos avisa também. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Se você não encontrar o seu caminho até Deus através de Jesus, você nunca irá conhecer Deus pessoalmente e sua vida não terá nenhum valor duradouro. Quando você morrer, você irá estar separado de Deus para sempre. A Bíblia chama isso de inferno. Mas se você aceitar Jesus como seu Salvador, você terá um relacionamento pessoal com Deus e viverá com Ele para sempre. A Bíblia chama isso de céu. Qual caminho você escolhe? Isso depende da relação que você tem com Jesus Cristo. Escolha o caminho de Deus através de Jesus e você terá uma relação pessoal com Ele agora. E você desfrutará da vida eterna com Ele para sempre no céu. Se
Se você escolher qualquer outro caminho, você nunca conhecerá a paz de Deus enquanto estiver aqui na terra. Você nunca terá um relacionamento com Deus e nunca experimentará a vida eterna com Deus quando você morrer. Jesus disse em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Como posso encontrar meu caminho até Deus? Admita que você é um pecador e abandone o pecado, como diz em João 8,11. Em seguida, tem que acreditar e ter fé que, quando Jesus morreu na cruz, como diz em João 1,29, ele tomou o castigo por todos os seus pecados e ressuscitou para a vida novamente para conquistar a morte. Peça e receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui está uma oração que você pode usar para receber Jesus Cristo como seu Salvador. É uma sugestão de oração e as palavras exatas não importam, o que conta é a atitude do seu coração. Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim. Por favor, perdoe todos os meus fracassos e os pecados do meu passado. Limpa-me e ajuda-me a começar de novo contigo. Eu te recebo em minha vida como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me a te amar e servir com todo o meu coração. Amém. Jesus disse em João 6,37: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Seu destino, um novo começo. Ser cristão significa uma nova vida. Você pode começar essa nova vida agora. Leia uma porção da Bíblia todos os dias. Ore diariamente e fale com Deus como faria com um amigo próximo. Participe de uma igreja local onde a Bíblia é ensinada. Leve uma porção da palavra de Deus com você. Compartilhe sua fé em Cristo com os outros. Que sua vida seja realmente transformada a partir de hoje e que possamos ser os primeiros a recepcioná-lo na família de Cristo. Se você quer saber mais, existem muitos recursos gratuitos em nosso site http://pt.ptl.org. Você pode encontrar. Crianças, vamos lá. A gente vai fazer umas perguntinhas. E eu quero ver quem aprendeu mais na aula de hoje, se foram os meninos ou se foram as meninas. Primeiro, eu quero saber quem lembra dois versículos que foi falado agora nesse vídeo. Pode ser um e pode ser outro, mas não fala aí, vem falar aqui pra mim. Porque senão, se as meninas falarem, os meninos ouvirem, eles vão saber. Primeiro vai falar pra mim. Do vídeo agora. Isso! Os meninos estão com um ponto. A Camille e depois a Nicole. Vem, Camille. A Camille vai falar um versículo que foi falado lá. Fala pra tia primeiro. Seu, então a Nicole vem. Por enquanto, 1-0 para os meninos. A Nicole, fala. Ó, ela acabou de... Tem que ir falar aqui. Acabou de ganhar um ponto para as meninas. Vamos lá. Tá certo isso? Eu sei um. Você sabe, Manu? Mas tem que ter falado no vídeo. Então fala pra tia primeiro. Isso mesmo, mais um ponto para os meninos. Vamos lá, Manu? Vem falar pro pessoal. Não. Ele morreu por nossos pecados.
ele não aceitava. Isso mesmo que ele me falou primeiro. Agora, bom, ficou então 2-1, meninas. Vocês ficaram conversando, por isso não sabem. Os meninos, olha como eles estavam atentos. E domingo que vem eu quero vocês aqui na frente. Sim, não dá pra ficar atrás não. Vem, tia de Nalva. E dá pra tia que tá de blusa preta lá. Sabe quem é a tia de blusa preta lá? Tia Maiara e tia de blusa preta. Paz do Senhor, crianças. Amém. A metade falou amém, né? Paz do Senhor, crianças. Amém. Glória a Deus. Crianças, agora o que a gente vai ter é um momento missionário. Durante o ano, desde o início do ano, crianças, vamos acalmando aí os coraçõezinhos que já está terminando. E olha só, crianças, como eu falei desde o início do ano, nós estamos conhecendo um pouco de alguns países, certo? Sim. Tem alguns países que vocês se lembram que a gente já conheceu um pouco? Estados Unidos, Moçambique, isso mesmo. Moçambique na África, Colômbia e Inglaterra. Esse não tinha conhecido. A Colômbia Tem a Coreia também, né, crianças? A Índia. Olha só, nós conhecemos alguns países que é muito difícil realizar evangelismo por causa da dificuldade. Ô Pedrinho, E olha só, você vai derrubar as coisas. crianças, olha só. E agora, esses meses, nós estamos conhecendo um pouco da história da Argentina. Certo? E nós vamos ver um vídeo, mas antes disso, quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Isso mesmo. Então, crianças, por favor, vocês abram as suas Bíblias para a gente ler o texto. Aí a gente vê o vídeo. Olha só. Abra em João 14. Vamos lá, crianças. João 14. No vídeo que a tia Andressa mostrou, até falou um pouco do versículo que nós conhecemos. Sua mãe e seu pai estão na igreja? Só para vocês entenderem um pouco da história da Argentina e por que eles precisam do Senhor Jesus também, assim como outros países, tá bom? Olha só, em João 14, acompanhem comigo, por favor, tá? Olha só o que Jesus disse. Ele falou o seguinte: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, isso inclui quem? Quem, criança? Isso inclui nós. Olha só, depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E olha só, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Crianças, prestem atenção naquilo que a tia está falando. Crianças. Olha só, crianças. Quando Jesus estava falando do caminho, de como fazer para chegar ao céu, olha só o que Tomé perguntou para ele. Então Tomé perguntou: Senhor, mas nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E olha só o que Jesus respondeu. A tia Andressa mostrou. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade
foi, já preparou muitos lugares já para todos nós e para muitas outras pessoas que queiram ir para lá. Que nós podemos interceder por elas. Amém, crianças? Vamos lá, Gabriel, pode rodar, por favor. Depois do Mais uma vez, por favor. depois da crise econômica e social de 2001, o país parece ter alcançado estabilidade com um processo constitucional que garante o Estado de Direito e um governo democrático, com mais trabalho e melhor distribuição da renda. A chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492 trouxe a fé católica ao continente por meio da presença e do trabalho de diversas ordens religiosas, como os franciscanos, dominicanos, mercedários e jesuítas. Durante os séculos XVII e XVIII, os jesuítas tiveram um papel particularmente importante na evangelização do continente. Eles pregaram o evangelho como Guarani, organizando social e culturalmente nas chamadas revoluções jesuíticas. Esse esforço por parte dos primeiros missionários ainda dá seus frutos no campo da educação. A Argentina conta com 4.500 escolas católicas, que atendem mais de 1,2 milhão de alunos. Apesar de ser uma nação com diversidade de credos, 75% da população está batizada na fé católica. Cristãs, não católicas, como luteranos, metodistas, batistas, testemunhas de Jeová e evangélicos, chegam a 12%. Já os muçulmanos e judeus representam unidade de 1,5% e 1% respectivamente, cerca de 10% dos argentinos se declaram ateu ou agnóstico. A sociedade argentina não constitui uma exceção no mundo mergulhado no processo de secularização. Propostas de lei tentaram redefinir o conceito de casamento e família, bem como limitar o direito fundamental à vida humana da sua concepção até o fim natural. A Igreja fez ouvir sua voz em defesa da vida, da família e do direito a escolher a educação dos filhos, respeitando as convicções morais dos pais. Portugal? A longa tradição católica continua viva entre os argentinos e se expressa em manifestações públicas de devoção, como as peregrinações aos santuários marianos. A juventude participa com enorme entusiasmo, expressando a identidade cultural de cada região. O trabalho social da Igreja Católica é altamente reconhecido, fundamentalmente em populações rurais postergadas, bem como nas periferias das grandes cidades. Escolas, orfanatos, hospitais e asilos são apenas alguns dos muitos serviços prestados aos mais necessitados. Tais esforços envolvem um desafio constante e, em muitos casos, uma situação de grande necessidade para a própria Igreja. Uma perseverante atitude de diálogo, respeito e defesa da verdade caracterizou muitos pastores argentinos. Tive ao serviço da cidade de Buenos Aires, entre Jorge Mário da Rio, hoje Papa Francisco, convidado e continua exortando os cristãos a uma vida cheia de espírito de serviço à verdade e ao próximo. Sua lição comoveu a sociedade argentina e alimenta a esperança de uma renovação da principal tradição católica do país: o serviço ao próximo, a solidariedade, o reencontro permanente com a palavra de Deus. Ora, para Jesus ou para Maria? E não pode orar para Maria? Não. Só orar para Maria. Obrigada, Gabriel. Crianças, vocês prestaram atenção no vídeo? Sim! Vocês entenderam por que a gente não precisa muito das nossas orações? Por que a
quê? Alguém sabe, criança? Sabe, criança? São muitas pessoas. Olha só, crianças, no vídeo que nós vimos, a gente viu o quê? Que mais de 75% das pessoas da Argentina, eles são católicos. Vocês viram que são lá feitas muitas imagens e o que eles cultuam, o que as imagens, mas nós sabemos que o único caminho que pode levar a Deus é quem? Jesus. Exatamente, criança, é por isso que nós precisamos interceder por eles, amém? A tia vai passar aqui para a tia Maiara para finalizar. Deus abençoe com vocês, crianças. Amém, crianças? Amém? Vamos ficar todos em pé para nós orarmos para terminar o nosso culto. 2 recadinhos. A tia Marisa ali na porta está entregando o nosso convite para a EBF. Quem vai vir na EBF? E o segundo recadinho. Eu estou sentindo muita falta de crianças na escola bíblica dominical. Vamos fazer uma forcinha, acordar de domingo de manhã e vir para a escola bíblica dominical para aprender mais de Deus, amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, todos repetindo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo nosso culto. Leva-nos em paz e nos dê uma semana abençoada. Em nome